Quando ele reapareceu e ergueu o olhar em sua direção, Matthew deu um grito e quase deixou o telescópio cair pela beirada do penhasco. Levou um tempo até ele se forçar a olhar outra vez. O estranho estava avançando ainda mais rápido do que Matthew imaginara à distância. Na verdade, estava correndo e escalando a trilha numa velocidade extraordinária. Ele vinha subindo como um louco, e os movimentos grotescos de seu corpo agora eram claramente explicáveis. Seu braço esquerdo estava obviamente quebrado, em mais de um ponto, Matthew imaginou. Sua mão esquerda mal era reconhecível como tal, e parecia ter sido malhada por um ferreiro. Sua perna esquerda também estava claramente esmagada, sacudindo e tremelicando de modo repulsivo enquanto ele andava. Suas roupas estavam rasgadas e encharcadas de sangue. O cabelo, que Matthew achara estar apenas molhado, estava, na verdade, empapado de coágulo. E era como se o estranho tivesse sido escalpelado por um dos selvagens americanos sobre os quais o avô lhe contara. Mas foi o rosto do sujeito que fez Matthew soltar uma exclamação de horror. Os traços estavam completamente mutilados, parecendo uma imagem entrevista num abatedouro ou num pesadelo. Um lado do rosto era uma massa horrenda de cartilagem e carne dilacerada, como a carcaça de uma ovelha depois que os corvos se alimentaram dela. Sem piscar, do outro lado um olho espiava. Matthew imediatamente pensou que o desconhecido devia ter sido vítima de algum terrível ataque. Mas de quem? Ou o quê? Ele mesmo passara por ali apenas meia hora antes e não tinha visto ninguém além do velho Sr. Beckett. Além disso, aquele homem parecia ter sido machucado por um leão. Por que ele não gritava pedindo ajuda? Pensou Matthew. E estando tão gravemente ferido, como podia andar daquele jeito? Matthew não conseguiria subir aquela trilha correndo, nem se o próprio diabo estivesse atrás dele. E isso porque não tinha machucado nenhum. Olhou pelo telescópio mais uma vez e, novamente, quase soltou o instrumento. O estranho não estava olhando atrás de si como faria alguém que está apavorado. E também não estava olhando para cima, como Matthew havia pensado antes, para conferir o caminho. Quando ele olhou pelo telescópio, o sujeito ergueu os olhos, olhando não para a trilha, mas para o próprio Matthew, e com uma expressão que conseguia transparecer em seu rosto desfigurado, um olhar de obsessão fanática. Não estava fugindo de ninguém, e estava correndo na direção de Matthew. Matthew ficou de pé e enfiou o telescópio na mochila. Conforme ele se afastava da beirada do penhasco, uns esparsos flocos de neve começaram a cair. Seus pensamentos, porém, estavam todos fixos na criatura que o perseguia. Ele havia estado muitas vezes antes nas colinas nevadas. Conhecia aqueles caminhos tão bem quanto qualquer um. Mas, em poucos segundos, os flocos esparsos tinham virado uma nevasca. Ele nunca tinha visto nada parecido na vida. Precisou espremer os olhos para enxergar. A vista à sua frente era um turbilhão de neve rodopiante. A ventania era tão forte que mais de uma vez ele foi obrigado a virar de costas e proteger o rosto. O vento parecia estar agarrando o Matthew, sacudindo-o e tentando fazê-lo cair. Então, viu a imagem sombria da coisa que estava vindo atrás dele. Virou-se e correu. Ele teve
o vago impulso de tentar dar meia volta e correr para a trilha que talvez o reconduzisse à segurança do vale de sua casa. Aceitaria de bom grado qualquer castigo que seu pai lhe aplicasse, ou aguentaria as zombarias dos irmãos, se apenas pudesse escapar daquela criatura hedionda. Assim que Matthew começou a correr, percebeu, no entanto, que não sabia mais em que direção ficava a trilha. Ou melhor, não sabia em que direção ficava mais nada. A neve era como um enorme véu tremulando ao seu redor, até ele ser incapaz de ver qualquer ponto de referência, conhecido ou não. Mas continuou correndo, embora corresse às cegas. O pavor daquela criatura superava qualquer outro medo que ele pudesse ter sentido. A neve ardia em seu rosto, o gelo queimando contra a pele. Apenas uma vez virou-se de costas e então viu a coisa a apenas alguns metros. Deu um grito fraco, como uma criança, e parou de repente, quando as pontas de suas botas ultrapassaram a borda de um penhasco. Ao voltar-se para trás, viu a criatura que avançava devagar. Matthew olhou para ambos os lados, mas não havia por onde fugir, a não ser que passasse pela criatura, que agora surgia de dentro da neve rodopiante. Ele começou a soluçar e então gritou desesperado: "Quem é você? O que você quer de mim?" A criatura veio avançando até ficar a menos de 1 metro de Matthew. Agora via-se bem como eram horríveis aqueles ferimentos, e também o fato de que as roupas que a criatura vestia eram idênticas às de Matthew, assim como a mochila que pendia de seu ombro estropiado. Matthew se deu conta disto ao ver o único olho sadio da criatura, que era cinzento como o seu. "Não!" gritou, e a criatura gritou junto com ele, um cruel espelho distorcido de seu próprio medo. Então Matthew caiu, cambaleando para trás e despencando do penhasco até as rochas pontiagudas lá embaixo. Quem o encontrou foi o Sr. Beckett. Ele era um velho homem e lutara como soldado na juventude, embora, diferente do avô de Matthew, nunca falasse a respeito. Mesmo assim, ele jamais tinha visto nada como aquilo. O braço e a perna esquerda do menino estavam esmagados, retorcidos de um modo repulsivo, num ângulo grotesco em relação ao corpo. E o rosto... Beckett só reconheceu Matthew pelas roupas que o menino vestia. Ele virou o rosto, sua boca seca e amarga com gosto de bile. Jogou seu casaco sobre o corpo sem olhar outra vez e partiu para contar aos pais de Matthew a triste notícia. De dentro das sombras, tio Montague sorriu ao ver a expressão de horror que eu sem dúvida trazia no rosto e me entregou o telescópio. Eu quase cheguei a pôr o instrumento no olho, mas de repente fui tomado de um pavor do que poderia ver ali, como se a terrível visão de Matthew ainda pudesse estar grudada na lente. Eu dei um sorriso tímido, pensando em minha própria tolice. "Achou graça em alguma coisa?" perguntou tio Montague. "Eu só estava me lembrando, tio, que estou ficando velho demais para me assustar tão facilmente com histórias." "É mesmo?" disse o tio Montague, com um grau preocupante de dúvida em sua voz.